Olá, internautas Soluções Criativas, aqui nos estúdios da Jovem Pan Online. Todos nós adoramos fazer filhos, todos nós adoramos quando eles nascem e a gente não sabe bem o que fazer quando eles crescem. Como educar? É fácil educar? Não, não é não. E principalmente nos dias de hoje ainda é mais difícil, pois são tantas informações, tantos ruídos. Como estão as famílias? Pois é, o assunto promete ser super interessante. Estou recebendo a educadora Daniela de Rogatis, da Rogatis Family. Estratégias em educação para pais e filhos. Eu achei o assunto fantástico. Daniela, bem-vinda ao Soluções Criativas. Obrigada, Thaís, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Então, como a Thaís colocou, ter filhos é maravilhoso. E todas as famílias que a gente atende, todas as famílias com quem a gente conversa, sempre a ideia e a proposta principal é: meu filho, eu faço tudo para ele ser feliz. E fazem mesmo. As famílias vêm com essa ideia, vêm com esse coração e se propõem a esse projeto de ter um filho feliz e formar um filho para ser feliz. A grande questão é: o que é ser feliz? Como é que a gente consegue liderar nossos filhos para esse lugar, para encontrar esse caminho tão importante para a vida de cada um e para a vida de cada criança também. Eu acho que não tem nada mais difícil, tem até aquela piadinha, né? Filho é bom, pena que não vem com manual de instrução, né? Uma piadinha antiga, mas é verdade. Então a gente comemora quando a criança nasce, a criança anda, a criança começa a ter todo o desenvolvimento e aí os pais se perdem na educação. Acho que não tem nada mais difícil hoje do que educar. Porque educar valores, educar o que é importante nesses valores, o que é essencial, o que não é. As famílias hoje estão felizes ou estão falsamente felizes, então... o seu olhar de educadora, né, de pedagoga, educadora, e o que eu achei interessante em você, Daniela, porque você você primeiro se formou administradora e aí se apaixonou pela educação. Então, como é que começa a sua empresa a ajudar uma família? Qual é o começo dessa história? Você falou sobre um pai que vem sem manual de instrução, um filho que vem sem manual de instrução, né? Todo filho tem seu manual de instrução e o manual de instrução está dentro de cada pai, de cada mãe. São as referências que cada um tem sobre o que é importante, o que é relevante, quais são as prioridades para cada um. Cada família é única, Thaís. Cada família tem uma forma de pensar a vida, uma forma de pensar educação, trabalho, afeto. O manual é interno, é de cada um, de cada pai, de cada mãe. O passo principal, na Rogatis, que a gente propõe é uma conversa com as famílias para que elas possam se localizar. O mapa todo mundo tem. O que está um pouco perdido é o GPS, né? Por onde eu começo, como eu me organizo, quais são as reflexões principais. Então, o primeiro passo do nosso trabalho é exatamente focar com essas famílias uma reflexão sobre quais são os seus valores, quais são as suas propostas. Como você vê o mundo? Que mundo você vê? São perguntas que vão dar o chão, o fundamento inicial para uma educação que você quer propor ao seu filho. Quando a gente pensa no mundo de hoje, as informações e a maneira de educar, existem milhões de maneiras de educar, existem milhões de visões de mundo, existem milhões de propostas. Qual é a sua? Essa é a primeira base sobre a qual vai se desenvolver todo o processo de educar e formar seu filho. Se você não tem ela sólida e firme, tudo no universo vai questionar isso. A escola, o seu trabalho, a sua sogra, a sua mãe, o seu cunhado, a educação do amigo, do filho do amigo que vem na sua casa. Você precisa estar firme nos seus propósitos, naquilo que você enxerga como uma visão de mundo mesmo. Que visão de mundo você vai propor para o seu filho? Se você não tem ela formada, bem pensada, refletida, como um adulto responsável e líder, como é que você se posiciona firmemente perante seu filho para educá-lo? Essa é a grande questão. Quais são os seus valores? Como é que você vai propor isso para ele? Ser feliz todo mundo quer. Agora, a minha felicidade com certeza é diferente da sua. Diferente da dos meus filhos. Felicidade não é algo que você consegue mensurar para o outro. Ninguém faz o outro feliz. O que a gente consegue fazer com nossos filhos exatamente propor a eles formas de se capacitar para viver com eles mesmos.
com o corpo, com a inteligência, com a cultura, com as dimensões mais subjetivas que a gente fala, que são as emoções, o temperamento, a personalidade. Tudo isso é competência a ser desenvolvida. Então você falou várias coisas importantes. O que me chama mais a atenção, você falou que cada família é diferente porque tem valores diferentes. Então eu acho que o primeiro passo é os pais tentarem pensar quais são os seus valores, quais os valores desta família. Então eu, por exemplo, sou de uma família cheia de artes, então arte na minha família é um valor importante. Numa família mais de business é mais importante. São esses valores? Como é que a gente descobre que valores são importantes? Se perguntando a primeira forma, né? Acho que é a única forma, mas não são valores de trabalho, são valores de visão de mundo. Que mundo eu vejo? Outra palavra que você falou que me emociona. Porque trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. Visão de mundo, entendi. Isso é muito bonito. É um mundo... Que mundo você quer? Você quer um mundo competitivo? Por exemplo, meus pais são da geração que pensavam o mundo como competição. Você vai na melhor escola para ter as melhores oportunidades de ingressar no vestibular, porque você precisa concorrer por uma vaga numa empresa para se tornar talvez um executivo. Hoje, as pessoas falam muito mais em sistemas colaborativos de trabalho. Então você tem que ter um olhar seu sobre o que você considera como uma forma de viver, o que você considera como um mundo que você gostaria que existisse para o seu filho. A gente constrói um mundo que os nossos filhos vão viver, o nosso olhar e a nossa forma de levar a nossa vida e de propor assuntos. Então, essas questões de visão de mundo vão desde essa que eu coloquei, de sistemas colaborativos ou competitivos, navegam sobre as questões de sustentabilidade e ecologia. Por exemplo, eu fui criada numa geração de sustentabilidade, não tinha nenhuma referência. A escola não trouxe isso, meus pais não tinham isso. Meus filhos trouxeram isso para casa. Eles trouxeram mas a gente vai usar o saquinho de plástico, a gente não vai separar o lixo. Eles trouxeram isso para dentro da minha casa. A minha família teve que olhar para isso e entender qual é a visão de mundo que a gente tem sobre esse tema. Um tema que é atual, é um tema que impacta toda a humanidade, né? E que tem que entrar na sua família, e você vai olhar para aquilo e dizer, bom, então qual é a minha posição? Então, uma família sempre tem que ter uma posição sobre determinados assuntos, uma posição política, uma posição social, não social de que lugar eu me coloco, mas como eu olho a sociedade, como eu olho a política, como eu olho o meu país, como eu olho a educação, como eu olho a ecologia. Você falou uma outra coisa que eu acho que é importante. Então, você falou que os seus filhos levaram para dentro da sua casa a consciência da sustentabilidade, do saquinho de lixo, vai separar o lixo, não vai. Então, pelo que eu entendo, pais e filhos têm que estar abertos à visão do outro. O pai tem que estar sólido naquilo que ele entende como certo. Mas sólido é quando você pode pegar uma informação e fazer um juízo de valor dela, Thaís. O mundo é dinâmico. Quem está parado e não avalia novidades, no meu ponto de vista, não está caminhando junto com o seu próprio filho. O que era valor há 20 anos atrás, hoje é diferente. Tem que saber caminhar. Quando o seu filho propõe algo, o que eu falo de visão de mundo é você tem que pegar aquele material, poder olhar para aquele material, dizer, isso aqui cabe ou não cabe na nossa família. Eu trouxe um assunto bacana, que é um assunto de vamos cuidar da natureza, vamos reciclar o lixo, mas tem filhos que vêm e dizem assim, bom, dentro dessa casa agora nós vamos ouvir música pauleira. É a mesma coisa, quando traz uma ideia de sustentabilidade ou quando traz uma proposta de ouvir um determinado tipo de música num determinado volume, a família tem que ter força e dizer, aqui sim, aqui não. Por que sim e por que não são um agregado. É importante passar, quando você consegue explicar para o seu filho por que sim, por que não, baseado na força da sua visão, ele consegue se incorporar e fazer parte de uma determinada família que tem valores.
Soluções Criativas, conversando com Daniela de Rogatis, uma educadora, estratégia em educação de pais e filhos. É fácil educar filhos? Não é não, mas a gente continua a conversar com essa pedagoga que entende do assunto no próximo bloco.